Olá, queridos. Estou aqui de volta para a sétima contagem do Homer. E eu quero ir diretamente para o texto, porque eu quero explicar uma coisa hoje muito interessante nesse vídeo. No sétimo vídeo, lembrando que agora, ao pôr do sol, encerrou a festa dos pães asmos. Então, a partir de agora, né? O vídeo está sendo gravado à noite. A partir de agora, a gente já pode trazer o fermento de volta para dentro de casa e seguir a vida normal que sempre seguimos, porque o propósito de Deus não é nos privar de coisas. Não é isso. O propósito de Deus é nos dar um tempo de reflexão. São 7 dias apenas, onde nós alteramos o nosso cardápio, onde nós eliminamos o fermento da nossa dieta, e é um tempo de reflexão. Ele não está tentando nos impedir de ter boas coisas, de comer o que é bom. Não é isso, não é esse o propósito do nosso Deus. Eu quero te mostrar uma coisa nesse vídeo interessante, tá? Verso 10 diz, fala aos filhos de Israel, Levítico 23, 10, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Verso 11, escute isso, e ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. No verso 15 diz, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras, tá? No verso 16 diz que verso 16 diz que 50 dias depois deve oferecer nova oferta de manjares ao Senhor. E no verso 17 diz que da vossa habitação trareis 2 pães de movimento. De 2 dízimos de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Então observa que a primeira oferta, a oferta da Páscoa, era a oferta sem fermento, porque caía dentro da festa dos pães asmos, que é essa semana que nós estamos celebrando agora, né? A segunda oferta, que era a oferta do Pentecostes, já era a oferta que vinha com pão fermentado, porque já tinha passado a festa dos pães asmos. Então, a primeira oferta era a oferta sem fermento, não podia ter fermento no pão, na festa da Páscoa. Na do Pentecoste, na oferta do Pentecoste, o pão tinha que ser fermentado, porque já estava fora da semana dos pães asmos. Muito bem, eu vou falar sobre a questão desse fermento no próximo vídeo. O destaque de hoje é a questão do movimento, porque 3 vezes, em poucos versículos, a Bíblia fala sobre um tal movimento, né? No verso 11 diz que ele moverá, né? Diz que ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Então o indivíduo levava a oferta logo depois da Páscoa para o Senhor. O sacerdote pegava aqueles molhos de cevada e movia perante o Senhor movimentos, segundo alguns rabinos, movimentos verticais, né? Para cima e para baixo, assim, movimentos verticais, movia aqueles molhos. E também o Alfred Edersheim, um comentarista judeu do século passado, ele diz que os sacerdotes pegavam um indivíduo que levava a oferta e movia ele de um lado para o outro, ou girava o indivíduo, tirava o seu corpo da inércia de alguma forma, e como característica dessa ordem de Deus de que a oferta tinha que ser uma oferta de movimento. Então aparece no verso 11, aparece no verso 15, aparece no verso 16 e aparece no verso 17. Olha que coisa tremenda. Então definitivamente Deus quer falar alguma coisa conosco sobre essa questão do movimento. Deus quer falar algo conosco. Não pode ser não pode ser uma coincidência, né? Não pode ser uma coincidência. O texto está muito incisivo para falar desse tal movimento. Então a pergunta é, por que
que a oferta da Páscoa e a oferta do Pentecostes, que eram ofertas de primícia, precisavam ser movidas perante o Senhor. E, segundo era Chaim, o indivíduo que dava a oferta também, ele era movido perante o Senhor, e quem fazia isso era o sacerdote. E o texto do versículo 11 diz que o sacerdote movia a oferta para que o ofertante fosse aceito. Então o indivíduo levava a oferta, o sacerdote movia aquilo ali, e quando o Senhor via o sacerdote movendo aquela oferta, ele então aceitava o ofertante e, portanto, o abençoava. Então, que mistério é esse? Por que será que Deus fazia questão de que essa oferta fosse a oferta do movimento, né? Algumas coisas que eu quero destacar para você, e peço desculpa que talvez esse vídeo fique um pouquinho maior, mas eu acho interessante que vocês entendam isso. Quando o povo saiu do Egito, aconteceu algumas coisas, né? Primeiro, lembra que no capítulo 12 de Êxodo, quando eles estavam já com mochila nas costas, sandália nos pés, vestidos, prontos para sair, eles estavam também celebrando a Páscoa. Então eles celebraram a Páscoa no dia 14 de Nissan, né, à noite, ao pôr do sol, e no dia 15 de Nissan, que era o dia seguinte, quando começa a festa dos pães asmos, portanto eles já estavam já com os pães sem fermento no dia 15 de Nissan, e que esse ano para nós caiu no dia 16 de abril, né? Foi quando eles saíram do Egito. Eles estavam agora, escute, em movimento. Eles saíram do Egito no dia 15, comeram a Páscoa no dia 14, saíram de madrugada ainda no dia 15 do Egito e caminharam até o Monte Sinai. Durante esse período eles estavam em trânsito, eles estavam em movimento, tá? E o que Deus fez, né? Deus fez algumas coisas interessantes. Em Números 3:12, diz que, e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre. Então os filhos de Israel e os levitas serão meus, tá? Eu quero te mostrar alguns textos aqui para poder fazer um resumo em seguida, tá? Deuteronômio 12:6 diz, ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Tá? Deuteronômio 15:19 ainda, esse que eu li agora para você, o que eu acabei de ler foi Deuteronômio 12:6, tá? Agora, o texto de 15:19 diz, todo primogênito que nascer entre as tuas vacas e entre as tuas ovelhas, o macho santificarás ao Senhor, teu Deus, com o primogênito do teu boi não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Então vai observando que há um padrão divino aqui. Deus está cobrando coisas, né? Deuteronômio 18:4 diz, dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Muito bem. Aonde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda o seguinte. Quando Deus decidiu matar os primogênitos do Egito, né, a ordem era, a casa em que não tiver a marca do sangue, eu vou matar o primogênito. E aí morreu todos os primogênitos do Egito, né? E Deus, então, tirou o seu povo naquele dia. O que Deus fez, segundo a sua própria palavra? Ele castigou os primogênitos do Egito pelo fato do Egito ter escravizado os primogênitos do Senhor. Porque Israel é considerado, a nação de Israel é considerada como a primogênita do Senhor. É a primeira nação e a única nação que Deus escolheu para si próprio. A minha nação. Tem trocentas nações no mundo. Ok, vocês podem ficar com todas. Eu quero só uma. Essa é a minha nação, a nação de Israel. Tá? E
o Senhor diz em Êxodo 13:2 que tudo que abre a madre é meu. Então, Deus ficou com a nação de Israel para si, e a promessa que ele fez para Abraão é: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tá bom? Então o que Deus estava fazendo no Egito? Ele estava punindo o Egito por ter feito o que fez com o seu primogênito, que é Israel. Como que o Egito pagou? Pagou perdendo os seus primogênitos. Deus foi lá e matou os seus primogênitos. Portanto, Israel foi tirado do Egito como primícia para Deus, como oferta de primícia para Deus. Quando Israel sai do Egito, Israel passa a ser, escute esta, uma oferta de primícia em movimento, porque eles estão saindo do Egito, se movendo até a Terra Prometida. No caso, até o Monte Sinai, porque eles não sabiam ainda que eles iam ficar em trânsito 40 anos. Eles estavam em trânsito para o Monte Sinai, tá bom? Porque ali no Monte Sinai cumpriu-se a festa dos pães asmos, né? E ali no Monte Sinai cumpriu-se o Pentecostes. Então, tudo aconteceu naquele período, do Egito até o Monte Sinai. Porque eles ficaram lá por 50 dias no Monte Sinai, e você sabe da história do bezerro de ouro, daquela história toda. Tudo aconteceu ali. Então, o que Deus fez? Deus pegou Israel como oferta de primícia e colocou Israel em movimento do Egito até o Monte Sinai. Quando chegou no Monte Sinai, lá Deus revelou a sua lei, Deus mostrou o seu favor, Deus mostrou a sua bênção, o povo pecou, Deus castigou os que pecaram, e para compensar, Deus pegou a tribo de Levi como substituta de todos os primogênitos de Israel. Então, para Deus não ter que pegar cada primogênito de Israel, que ia causar um problema de logística muito grande dentro da nação, o que Deus fez? Deus pegou uma tribo para substituir toda a nação. É por isso que os filhos de Israel tinham que levar a oferta de primícias ao sacerdote, porque o sacerdote agora é que tinha direito àquela oferta, porque ele estava se sacrificando para que os primogênitos das famílias das outras tribos pudessem ter uma vida normal com suas famílias, crescer, casar e etc, e ter negócios e terras e etc. Para isso, uma tribo inteira foi sacrificada como primícia para Deus, para que as outras tribos pudessem ter uma vida normal, tá bom? Então, a oferta de primícia era chamada de movimento, porque toda vez que o sacerdote movia aquilo ali, Deus estava olhando e lembrando de Israel em trânsito, em movimento, saindo do Egito em direção ao Monte Sinai, onde a lei havia sido dada. Estão entendendo? Então, o próprio Deus exigia isso. Você vai mover para que ele seja aceito. Porque o ofertante, ele ou um de seus filhos, deveria estar lá no tabernáculo trabalhando. Mas o que Deus fez? Deus pegou a tribo de Levi para fazer o serviço como substituta. Então, toda vez que eles levavam a oferta para a tribo de Levi movia aquela oferta, porque o movimento era a consagração das primícias, porque lembrava o povo em movimento no deserto até o Monte Sinai. Estão entendendo? Como que eu aplico isso? De uma forma muito simples. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus não parou em nenhum momento. Jesus teve 3 anos e meio, mais ou menos, de ministério, e ele não parou um só minuto. Ele trabalhou, porque ele sabia que ele tinha pouco tempo. Tá? Paulo não parou um só minuto. Paulo se converteu e partiu para as viagens missionárias e foi pregar. Passou a sua vida pregando, só parou quando então foi morto. Então, a Bíblia nos manda pregar o tempo todo, a Bíblia nos manda orar sem cessar, a Bíblia nos manda viver uma vida de atividade a favor do reino de Deus, tá? Então, eu aplico da seguinte forma: você quer alcançar favor de Deus, você quer experimentar um tempo de favor de Deus, você quer viver, você quer gerar o avivamento dentro de você, você precisa estar em movimento, tá? Não adianta você dizer: eu estou esperando o avivamento, dependendo da postagem que eu faço, né? Eu fico lendo os comentários: eu estou esperando o avivamento, eu estou esperando o avivamento. Olha, eu não quero te desanimar não, mas se você está só esperando o avivamento, provavelmente você vai esperar para o resto da sua vida. Porque avivamento não é para quem está deitado numa rede com um canudozinho com água de coco, bebendo, esperando por um avivamento, esperando morrer o fulano de tal para se cumprir a promessa de Deus. Não, o avivamento é para quem está em movimento, é para quem já está gerando o avivamento. O avivamento não vem de fora, o avivamento explode dentro. O avivamento é para quem está em movimento,
Tá bom? Você vê, eu também sei que ainda há sinais de Deus para se cumprir. Mas o que eu estou fazendo? Esperando? Não. Eu estou viajando, estou indo, estou pregando, estou anunciando. Deus está fazendo, curando, libertando, restaurando vidas, restaurando ministérios, despertando pastores. Por quê? Porque eu estou em movimento. Eu estou em movimento. Porque eu quero ser uma oferta de primícias para Deus. Em movimento. Deus não gosta de letargia, Deus não gosta de gente parada, de gente acomodada, de gente sem iniciativa. Deus não gosta desse tipo de postura. Não é que ele não gosta da pessoa, ele não gosta da postura desse tipo de postura. Você quer agradar a Deus? Comece a fazer alguma coisa. Sabe como que o povo atravessou o Rio Jordão de uma forma muito interessante? Deus disse, manda o povo entrar no rio. Manda os sacerdotes entrarem no rio. Quando eles botarem o pé na água, eu vou abrir o rio. Ou seja, enquanto eles não andassem em direção ao rio e pisassem na água do rio, nada aconteceria. Porque Deus não abre rio para gente letárgica, para gente parada, para gente inerte. Estão entendendo? Você precisa estar em movimento. Faça alguma coisa. Então, para aqueles que me mandam perguntas de pastor, o que eu faço? Eu quero muito experimentar. Comece a fazer alguma coisa. Comece a fazer algo. Vai para a praça evangelizar. Vai para... Muitos não gostam, por exemplo, da Igreja Universal, né? Tem gente que não gosta do estilo da Universal. Não é muito o meu estilo também, cá para nós. Eu não tenho nada contra eles. Não é o meu estilo de culto. Mas sabe como que a Universal começou? Com o Bispo Macedo numa praça, em cima de um caixote, pregando o Evangelho. Foi assim que nasceu a Igreja Universal, tá? Que hoje é uma das maiores igrejas do mundo. Então, meu filho, faça alguma coisa, se mova, entre em movimento, saia dessa letargia. Ah, eles não me dão oportunidade na minha igreja. E quem falou que você precisa de oportunidade na igreja para fazer alguma coisa? Abra a porta da sua casa e olha para a rua. Quanta coisa tem para fazer. Passa pelas praças da sua cidade. Você vai ver quantas pessoas estão lá esperando ouvir o Evangelho. Comece a fazer algo que Deus vai te surpreender. Eu te deixo essa palavra no nome de Jesus. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado concernente à contagem do Homer. Portanto, hoje é o 7º dia do Homer e o fim da festa dos pães asmos. Deus te abençoe. Voltaremos amanhã na contagem de número 8.